O programa a seguir pode conter palavras chulas e linguagem de baixo calão. Pode também conter opiniões politicamente incorretas. Pode também conter conversas sobre histórias em quadrinhos. Você foi avisado. Sejam muito bem-vindos ao Revival. É o reboot. O reboot, pode ser, boa ideia. O reboot do Por Trás da Máscara. A gente tá gravando esse episódio quase não, peraí, hoje é dia 15, falta um dia pro Por Trás da Máscara estar há um ano fora do ar. Então, deixamos um ano o corpo esfriar, que nem tipo o Super-Homem, o Capitão América levou um ano pra recitar, né? Então, o Por Trás da Máscara está de volta. Eu sou o Marcelo e eu estou aqui com o Márcio Fiorito. Como todo super-herói, você sempre sabe que ele vai voltar. Ninguém permanece morto. Alguns mereciam, né, cara? Mas enfim. E também com o Vitor Coelho. E eu perdi a minha frasezinha pro Márcio Fiorito, porque eu tinha pensado em falar isso aí, mas a gente não tinha combinado. Eu falei, vou falar que o super-herói nunca morre, pá. Aí ele falou aí. Eu fico sem graça na primeira. Nem vem que eu pus isso no Facebook uns 3 dias atrás, vai. Eu não vi, não roubei essa frase não, hein? Ou seja, originalidade zero. Vamos em frente. Deixa eu explicar uma coisa. Alguns ouvintes sabem que eu não leio gibi. Lia pra cacete, assim, era daqueles... Eu li gibi... Como aqueles... Pois é, eu li quadrinhos de 87 até 2006. Mas assim, eu não lia, não. Eu consumia, eu devorava. Eu era daqueles malucos obcecados, assim, que lia todos os gibis, bom ou ruim. E era meio hoarder de gibi, assim. E discutia versões de Terra Paralela com outros caras e... Sabe, não ficava isso, quem venceria a luta entre Wolverine e Batman, não. Quem venceria a luta? Wolverine do gibi, não sei o que, dos anos 70 contra o Batman do Frank Miller, sabe? Eram as coisas assim. Só que você era aqueles nerds chatos de hoje quando não tinha internet, né? Aquela coisa assim. Exatamente. Eu era tão maluco que eu ganhava da minha tia, eu morava em Rio Preto, isso em 96, foi quando começou a Image Comics. Eu ganhava R$25 da minha tia, isso na época, 96, cara, era uma grana. R$25 da minha tia, de mesada, assim, e eu conseguia mais uns R$20, R$25 no colégio, vendendo resposta de prova. Então, eu pegava... Eu tomei um susto agora, cara. Eu pensei que você ia falar vendendo droga, eu ia falar assim, sacanagem. Não, eu usava esse dinheiro pra comprar droga, porque eu tinha a pachorra de comprar revista importada. Em Rio Preto tinha umas lojinhas... Você lembra que antigamente tinha umas lojinhas de card game, que era só disso? Tentaram uma época, né? Não rolou muito, não. Lojinha que tentava ver de card game e de gibi. E tinha um cara que ele tinha um plano de assinatura, assim, você escolhia o gibi lá, uma revista, ele importava pra você. Chegava com 2 meses de atraso, né? E eu lia a Wizards americana, pra você ver como era doido, bitolado. Acho que não fale isso não, que eu tenho tudo bem que já acabou, né? Mas há um tempo atrás eu comprei uma edição da Wizards americana. Aí li de cabo a rabo, concluí que era inútil e joguei fora. Cara, mas na época em que eu lia assim, quadrinho de adolescente, eu era assim também, cara. Eu acho que quase todo mundo aqui, quer dizer, quase todo mundo somos 3, né? Eu então já deu aí sou assim... Cara, eu lia até as histórias secundárias, terciárias eu lia Manta e Adaga, sabe qual é? Pra acompanhar o Homem-Aranha, sabe? Essas coisas. Você discutia Ametista, Princesa das Gemas, né? Esse aí, cara. Porra, mas você vou te falar que a Ametista era de menininha, mas dava um reboot legal. Eles vão rebootar agora, mas vai rebootar mó... vai ser... né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu tô achando que vai ser um Dungeons and Dragons. Mas, enfim. Então, apesar de eu não ler mais gibi desde 2006, que foi o fim de Civil War, eu tô aqui porque, em primeiro lugar, esse conhecimento você nunca perde. Em segundo lugar, se tem uma coisa que eu sei fazer, é podcast. Então, né? E quem tá aqui pra falar com propriedade mesmo é o Márcio, que é um louco inveterado hoarder de gibi até hoje. E o Vitor, que trabalha com gibi, né? Bom, o Márcio também trabalha com gibi, né? Mas ele trabalha artisticamente, eu trabalho pelos meandros empresariais, talvez, né? Mas não interessa, vocês realizaram um sonho... Eu sou um blue collar, o Vitor é um white collar do eu sou um editor, eu sou o vilão da parada aqui. Você é o cara que fala que quando fazem um reboot maluco, assim,
Você fala assim, não, mas foi mágica. Exatamente. Mágica, não tem que ser explicado. Mas não interessa, isso aí, porque vocês dois, vocês realizaram o sonho de infância de metade dos meus amigos, assim, de infância, que é trabalhar com gibi, de um jeito ou de outro, não interessa. Então a proposta desse novo Por Trás da Máscara não é mais falar sobre RPG, não é mais falar sobre mutantes malfeitores. O Renato e o Arquimago, né, o Rubens, gentilmente permitiram que eu fizesse esse reboot do Por Trás da Máscara. Só não consegui falar com o Leandro, mas mesmo se ele falar não, os outros dois falaram que sim, então tudo bem. O Leandro vai deixar pra te processar quando estiver fazendo muito sucesso. E a proposta é falar sobre a indústria dos quadrinhos, mais especificamente notícias da indústria dos quadrinhos. A gente não vai falar a gente não vai ter temas genéricos, do tipo um episódio sobre o Batman, um episódio sobre a história do Wolverine, um episódio sobre as mulheres do Super-Homem, porque isso já tem aí meia dúzia de podcasts sobre quadrinhos no Brasil, eles já fazem isso. Eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer uma coisa que acho que só um deles faz, que é dar notícia. Esses episódios vão sair toda semana, e toda semana a gente vai noticiar o que estiver rolando da indústria naqueles 10 dias entre que a gente, na verdade, grava na sexta e sai na quarta, né? Então vai ser de uma sexta por uma semana, e vocês entenderam, vai. Vamos começar logo esse negócio. Bora! A DC resolveu, ao fazer um ano dos novos 52, né, dos New 52, lançar edições 0 para todas as suas revistas, exclusive dos 3 títulos que eles estão cancelando, né? Quem tá lendo os New 52, o que vocês acham? Olha, eu só tinha A DC lido... fazer edição 0 é uma novidade incrível. Não, edição Todo 0. ano eles têm uma 0, amigo. Todo ano. Edição 0 que eu me lembre, assim, é lógico que o Marcelo até falou, o especialista é o Márcio. Não sou não, cara. Tipo assim, eu não sou daqueles de ficar, tal data é essa, assim, eu vou falar aqui, eu vou dar um monte de canelada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, até onde eu lembro, as edições 0, primeira vez que eu vi, começaram com a Image, na época da Image Comics. Cara, e a edição 0 sempre foi feita pra vender mais um gibi. Tipo, aquilo não serve pra porra nenhuma. Porque ela sai no mesmo mês que a edição regular, né? Pois era uma edição a mais, entendeu? Como você não vai comprar Batman 0, entendeu? Aí tu vai lá ler a história, é uma historinha... Fraquinho, né? Não justifica, né? Não vale. Agora, a edição 0 que eu lembro da DC foi da 0 Hora, né? Daquela... A série retroativa. Que era 4, na verdade, né? Começava em 4, 3, 2, 1, 0. Aí zerou e começou de novo. Mas essa tinha um motivo pra ter edição 0, né? Mas depois de você inventar qual outro motivo? Agora, sei lá. Não, velho, eu tenho aquele Conan da Dark Horse. Sei. Tem Pelo edição... Cary Nord e o Kurt Busiek. Uhum. Não tem só edição 0, não. Tem edição meio também. Tinha. Na época da Image eles começaram a inventar edição meio, edição .5. Vamos falar de quadrinhos, parar de falar de besteira, vai. Marqueteiros, filhos da mãe. Deixa eu corrigir um erro aqui. Não são de todos os 52 gibis, não. São só de 4, por enquanto. Acho que já... deixa eu ver aqui. De 4 mesmo? De 4. Nossa, de 4 só o Alan Scott. É isso que eu ganho chamando 2 caras do The End of the Talk pra gravar esse podcast. Alan Scott, mano. Não, tem o cara dos X-Men lá também, como é que chama? O Estrela Polar, é Estrela verdade. Polar. Do Estrela Polar eu sempre desconfiei. O desconfiei. Ultimate, né? O Colossus Ultimate também é gay. Tem o flautista também do Flash também, que é gay. E a Batwoman é lésbica e ninguém faz estardalhaço por causa disso. Ela, inclusive, pegava a nova questão, né? Questão 2. A segunda pergunta da prova, né? Que deve ser a questão 2. A questão, pegava a questão e ninguém nunca falou nada. Cara, mas tinha também caramba, eu esqueci o nome dela. Com a filha do Raio Negro, né? Nos Renegados. Sabe de quem eu tô falando? Não, agora você me deu um branco. Uma fortuna tatuada. Sei quem do Raio Negro. Sei quem é. Ela era... Eu lembro o nome dela. Eu esqueci o nome dela agora. É o nome dela, na verdade. Ela não tem nome... É um supernome, né? Era o nome dela. Rose, sei lá. Um negócio desse, assim. Bom, então os números 0 que estão saindo é do Batman Incorporated, que é assim, quando saiu os New 52, eu não acreditei. A DC ia fazer 52 títulos mesmo, né? Tipo, caramba, e aí? 52 títulos? É verdade, 52 títulos. Inclusive, quando títulos são cancelados, eles
tem que pôr mais um para manter essa ideia de 52. Você tem que comprar 52 gibis, né? Tem a boataria do implodir o título, né? Você sabe dessa história. Não. Tem um boato rolando que todo mundo se pergunta o seguinte: como diabos a DC dá tantos títulos para o Rob Liefeld, entendeu? Não, é sério. Eles têm que manter uma grade. Cancela de propósito, né? Sim, o boato é isso. Eu não sei se é maldade, gente. Eu não sei. Não. Com o Rob Liefeld nunca é maldade, e esses caras continuam dando trabalho para ele. Isso aí que é maldade. Corre a boca pequena que a DC, quando tá com o título vendendo pouco e sabe que vai cancelar, entrega pro Rob Liefeld pra ficar uma merda de uma vez, assim ele abre um slot pra nova pesquisa. Fantástico história. Cara, mas vou falar, se isso aí não for verdade, cara, tinha que ser, porque é genial, mano. É uma estratégia genial, cara. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Um dos títulos que vai estar com o número 0 vai ser Team 7. Team 7 era uma das minhas equipes favoritas do tempo da Image. Porque a da Wildstorm se fundiu, né? Que era o estúdio do Jim Lee, se fundiu com a DC. Mas se fundiu mesmo, não são terras separadas, não? Tá tudo no mesmo universo? Agora, depois do reboot, é o mesmo universo. Então tanto que o Stormwatch, na verdade, cria aquelas inconsistências, né, de todo o reboot. Então, por exemplo, o Ajax está no Stormwatch. E o Ajax, na revista do Stormwatch, já disse que fazia parte da Liga. Só que o gibi da Liga mostrou a formação da Liga e ele não fazia parte. Aí ele teve que dizer no gibi do Stormwatch que ele estava mentindo. Olha, eu menti. Pegadinha do malandro. Quer dizer que você não pegou a Mulher Maravilha, mano? Pô. Aí o cara virou pra ele e falou assim: agora só me falta você dizer que não vai ter mais Mega Saga na DC. Só falta você dizer que essa vai ser a última vez que eles vão botar o número 0. Que eles vão rebootar o universo DC. Agora, outra revista que vai ter o número 0 vai ser o Sword of Sorcery. Que revista é essa? É tipo Dungeons and Dragons da DC, assim? Cara, vou te ser sincero, eu não sei. Mas eu acho que é alguma coisa tipo... Eles estão com essa coisa de dividir. Eles estão fazendo uma coisa que a Marvel sempre fez, né? Que, na verdade, a Marvel agora está tentando desfazer. Que é fazer os núcleos de personagem, né? A Marvel, você tem o núcleo dos Vingadores ali, que... Dá a impressão que só existem os Vingadores no mundo. O universo mutante também ignora completamente outros super-heróis. Exatamente o que eu ia falar. O universo mutante a Marvel meio que passou... Assim, ela passou períodos fazendo isso e períodos ignorando isso, né? Agora eles estão tentando desfazer isso. Tinha uns períodos em que eles tratavam tudo como tudo. Então, tinha aquelas megas, enormes reuniões editoriais que todos os editores tinham que entrar em consenso para saber que se a Torre dos Vingadores, se a Mansão dos Vingadores explodisse, na revista do Homem-Aranha tinha que ter pelo menos um comentáriozinho, né? A Mansão dos Vingadores explodiu. Na verdade, eles meio ignoraram isso depois de um tempo, né? Mas meio que está acontecendo agora de novo, né? Depois do A versus X, né? O Avengers contra os X-Men, que eles decidiram unir o universo mutante de volta, integrar de volta no universo Marvel, digamos assim, de maneira mais frequente. Eles agora estão anunciando uma coisa que chama Marvel Re-Evolution. Entendeu? Uma brincadeira aí com Revolution, Evolution... ou Re-Evolution, né? Não dá pra entender direito. Mas eles não estão falando o que é isso ainda, né? Mas eles já disseram que não é um reboot. O que se sabe é que vai rolar uma dança das cadeiras entre os escritores. Por exemplo, o Michael Bendis. Michael Brian Bendis, é isso, né? Brian Michael Bendis, isso foi mal. Sorry. O Bendis, ele vai passar dos títulos Vingadores lá, que ele tá um tempão já construindo lá as storylines dele. Ele já disse que ele não vai para os X-Men, mas já tem um boato rolando de que talvez ele vai escrever um título dos X-Men, não sei o quê. Mas ele vai sair dos Vingadores, a outra pessoa vai pegar os Vingadores, não sei quem vai pegar o Hulk. Eles vão fazer uma dança das cadeiras entre os escritores. E parece que é uma coisa meio que a fim de alinhar o universo Marvel para alguma coisa. Organizar a bagunça de algum jeito. Agora, eles já disseram que não é um reboot, nada vai ser restartado... Enfim, nunca se sabe. Vamos esperar ver. Agora, sabe que toda vez que eu vejo um gibi com o nome desse escritor, eu imagino que quem está escrevendo é um robô fumando charuto. Por quê, cara? Bender. Quanto Bender. Putz.
Brian Michael Bender, né? Eu achei que era uma crítica o cara, agora nem pesquei. Eu gosto muito do Bendis, cara, assim. Eu fui conhecer ele mesmo no Demolidor, né? Depois eu li o Alias, que era da linha Marvel Max, que até a personagem do Alias eles integraram aos Vingadores, né? A mulher do Luke Cage agora, não é isso? Aham. E assim, eu gosto muito dele, cara. O trabalho dele nos Vingadores, a queda eu achei genial, cara. Acho uma história assim, porra, cara, excepcional, assim. Dentro do que você podia fazer com os Vingadores naquela época, né? Porque o que mais que você ia fazer, cara? Entendeu? O que você ia fazer com os Vingadores além de trocar a equipe e falar que o Colossus agora é um Vingador e que o Mercúrio voltou a ser criminoso e etc e tal, entendeu? Então eles conseguiram, tanto eles quanto um cara que é criticado à beça, que é o Straczynski, né? Mas eu acho que eles deram uma renovada aí de roteiro, cara, pô, absurda. Eles deram uma renovada na Marvel, né? Uhum. De roteiro, assim, absurda. A maior prova que o Bendis escreve bem tá num gibi. O que eu falo é o seguinte: é muito fácil você escrever gibi. Entenda bem, eu não estou falando mal, o cara é um gênio, porque esses quadrinhos, o pessoal é muito sensível, entendeu? Eu estou falando o seguinte: é muito fácil você pegar, como um Alan Moore, eu não estou falando que é muito fácil, entenda bem o que eu estou dizendo. Uma coisa é você pegar um gibi e fazer uma história do zero, tipo a Liga Extraordinária, peguei aqui o Alan Quarterman, peguei o Mr. Hyde, o Homem Invisível, e aí você vai e cria toda uma trama em cima daquilo, lança uma minissérie. Isso é uma coisa. Outra coisa é você manter o nível das histórias e criar momentos marcantes em um gibi mensal que você tem que escrever a toque de caixa, nível de fábrica, entendeu? Toda hora, tum. Cara, e tanto o Bendis quanto o Geoff Johns conseguem fazer isso. Eles conseguem criar momentos emocionantes. Eu não tô falando do Massa Véice, que todo mundo reclama do Massa Véi deles, né? Que é tipo, super-heróis, pá, pulando na direção da tela. Eu não tô falando da Massa Véice. Eu tô falando, por exemplo, teve um gibi dos Vingadores em que o Steve Rogers, ele aparece de novo pros Vingadores, depois do retorno dele. Cara, é uma cena emocionante, é uma cena de 2 páginas, sacou? Tipo, que ele chega e todo mundo, ele mostra a reação lá do Clint Barton, né, do Hawkeye, mostra a reação de cada um dos Vingadores, aqueles novos Vingadores, quando olha, fala, tipo, é ele mesmo, pô, não é um clone, não é um robô, já checaram, não é um Skrull, entendeu? Tipo, os caras ficam assim. Mas cara, a cena é emocionante, entendeu? Num gibi mensal, tá ali 2 páginas de um... Como, cara, o Disassemble, ele... a queda, né? Os Vingadores, a queda. Ele não é, como você disse, massa velho, né? Ele não é assim, cara. Ele não tem cenas assim. As melhores cenas, assim, as melhores páginas, a melhor parte da história não são as lutas contra os Kree, que eu acho que é a única parte em que realmente a coisa explode, assim, como guerra e luta e tal. Ele é todo em torno do que os personagens estão fazendo, a Vespa meio afim do Gavião Arqueiro. Lembra dessa parada? Elas conversando e ela fala que já teve com ele. Cara, umas coisas assim, cara, muito bem... Assim, a trama textual, né, é muito bem montada. Diferente, por exemplo, assim, gosto muito do Millar também, escrevendo, entendeu? Gosto muito dele. Mas ele tem essa tendência a querer ser muito massa velha, né? Muito... Exatamente. Eu ia falar assim, não estou diminuindo. Não tô diminuindo. Tinha uma trama para você trabalhar texto e personagens absurdamente, mas ele só trabalhou aquele Vingadores, Homem de Ferro contra Capitão América, agora vai! Entendeu? Aquela tipo, cena de... inclusive saiu do número 1, né? Que saiu umas edições como se fosse um making of, assim, né? E aí a anotação do Miller pro desenhista, que eu não lembro, aquele cara que desenha, fica parecendo tela a óleo, assim. É o Steve McNiven, não é isso? Isso, que é aquela cena em que o Capitão América pula pra fora do Helicarrier e enfia o escudo num caça, assim, né? Isso é maneiraça demais. E tá escrito, ele escreveu pro roteirista, cara, se você conseguir fazer essa cena bem, isso vai ficar icônica, vai aparecer em camiseta, que não sei o quê. Tipo assim, a ideia dele era fazer isso mesmo, fazer essa cena das pessoas querem fazer posters. Porque ele é muito assim, ele é muito
cinematográfico mesmo, assim. Longe Mark de ser Millar. longe de ser uma crítica, porque o Mark... Bem, não, eu gosto dele pra caceta. o Mark Millar, assim, se botou o nome na capa, tem 80% de chance de eu comprar, tá? O nome dele. Pode ser o gibi do Art, Mark Millar, é capaz de eu comprar. Vai ser foda. Mas caras, por exemplo, caras como ele, caras como Grant Morrison, eles entram parecendo um trator, né? Um vendaval no gibi, assim. Aí, quando ele passa, bicho, é aquele furacão Katrina, sabe? Só tem destroços, né? Por exemplo, o Miller foi fazer aquele Old Man Logan, que pra mim é uma história show de bola. Mas ele não fez uma história do Wolverine normal. Ele pegou e transportou pra um futuro, onde o Wolverine não sei o quê. Eu vejo que um escritor de quadrinhos, eu não estou falando de escritor, o cara sabia contar uma história e tudo mais, mas um escritor de quadrinhos de super-heróis mensal, o cara tem que produzir todo mês. Então, quando o nego cai matando no Bendis, quando o nego cai matando no Jeff Jones, dá vontade de falar o seguinte: cara, ele escreve 4, 5, 6 gibis num mês, todo mês. Uma hora vai ter alguma coisa ruim, cara. Entendeu? Ele não dá para ele ser genial o tempo todo. Tudo bem que tem alguns caras que já exageraram na quantidade de erros, tipo o Jeff Loeb, mas... não precisava errar tanto, né? Mas tudo bem. Deixa eu perguntar uma coisa sobre os títulos aqui pra vocês. Os 3 títulos que a DC tá cancelando é a Liga da Justiça Internacional. Vai manter... Mas que dizem que já faz parte da storyline, né? Tipo, ela vai... naturalmente vai ser substituída. Por outro título. Tipo, é uma evolução dentro... Eu não tô lendo. Assim, deixa eu só... Você me perguntou o que a gente tava lendo. Eu só tinha lido digitalmente Liga da Justiça e Aquaman, os primeiros arcos, assim, até a edição 6 ou 7, que eu tinha comprado digital. E agora saiu no Brasil, né? Eu recebi... essa semana eu recebi aqui Super-Homem 1, Batman 1, Liga da Justiça 1 e Lanterna Verde. Aí eu li mesmo as revistas. Li, sentar e ler. E eu acabei de receber aqui, acabei de subir agora do correio com o universo DC, que vem com Aquaman, Mulher Maravilha, não sei o quê. Então ainda não tive tempo de ler para dar minha opinião. Mas as Super-Homem, Batman, não sei o quê, olha, eu li o título do Super-Homem, que engloba ali Superman do Pérez, o Superman do Morrison, a Supergirl, os Batmans todos, né? A Liga, que engloba a Liga, inclusive a Liga Internacional, e os Lanternas também, que ficou um gibi só dos Lanternas. A Liga Internacional, eu achei, pelo menos a primeira história, bastante dispensável, sabe? É muito dispensável, Marcelo. Como é que eu vou dizer? Sabe aquela historinha que você lê por ler? Sabe assim? Você deixa o gibi no banheiro pra você ler quando você tá fazendo outra coisa. Tipo, entendeu? Não tem nada ali que você me diga, meu Deus, preciso ler mês que vem, entendeu? Sabe? Muitos desses gibis do reboot me pareceram assim, sabe? É lógico que você tem excelentes histórias. O Aquaman é excelente. Eu acho que o Aquaman é um dos melhores do reboot, pra mim. Já falaram muito bem da Liga da Justiça Dark, eu ainda não li, mas disseram que a Liga da Justiça Dark é muito boa. O Lanterna e o Batman continuam a mesma coisa, tirando as como é que chama? O que o Lanterna não rebutou também, né? Rebutou e não rebutou, né? Tipo... depende de onde você tá. E o Batman parece que tem 3 títulos. Um deles está na cronologia que ele sempre teve, outro está 5 anos no futuro e o outro é no começo. Porque, na verdade, eu não li o reboot, cara. Não li de preconceito, eu acho. Não, eu vou te dizer pelo contrário. Eu vou te dizer que eu recebi essa semana aqui as minhas e eu vou te falar que eu compro gibi pelo correio aqui. Então, quando chegou, há muito tempo eu não sentia aquela ansiedade de pegar um gibi. Sabe aquela coisa de tipo, eu quero ler agora, eu não quero deixar em cima da mesa para ler quando tiver tempo, entendeu? Sabe, eu quero sentar e falar, agora eu vou ler o reboot da DC. Há muito tempo eu não sentia isso. Depois de ler, eu te digo o seguinte: algumas coisas melhoraram, algumas coisas estão as mesmas e algumas coisas não tem porquê. Assim, o que se esperaria de um reboot, entendeu? Sacou? Eles tinham a chance de fazer 52 títulos foda e eles fizeram assim, o de sempre. Alguns títulos são excelentes, alguns títulos são bons e alguns títulos são desnecessários. Cara, é porque eu acho que eles viram assim: o Geoff Jones fez um sucesso estrondoso com Lanterna,
com um personagem que está aí há anos e anos e nunca teve assim, tão nos holofotes quanto nos últimos anos, né? E acho que eles meio que pensaram assim, cara, alguma coisa está errado, porque, entendeu? Esse cara conseguiu virar as coisas e o que ele fez? Ele praticamente criou uma nova mitologia para os Lanternas Verdes. Foi basicamente isso que ele fez. Você sabe qual é o mérito que eu acho? Sem fazer reboot. Ele fez alguns retconzinhos ali, cara, mas sem fazer... Acertou umas coisas. Aí eles falaram assim, cara, se isso aí funcionou, mudar o personagem, mudar a estrutura do personagem funcionou, vamos fazer com todo mundo. E aí mandou ver, entendeu? Mas eu acho que eles estavam fazendo com o Geoff Johns, que ele até tinha uma brincadeira que é do Geoff Johns Treatment, né? Então, tipo assim, ele pegou o Lanterna, ressuscitou o Hal Jordan, organizou a tropa, o pessoal reclamou, falou que ele ia matar o Kyle, aí o Kyle continua, entendeu? Enfim. E todos os gibis do Lanterna hoje vendem bem. Aqueles Green Lantern Corps, entendeu? Ou seja, se você é fã do John Stewart, você não foi abandonado. Se você é fã do Guy Gardner, você não foi abandonado. Entendeu? Então, você tem direito de ler todos os Lanternas que você quiser. Depois ele pegou o Flash, a família Flash, né? E aí ele começou a melhorar a família Flash. Quando ele começou a melhorar a família Flash, a galera já falou, faz o mesmo com Aquaman. Aí a DC entrou com reboot. Então faca todo mundo. Não, a coisa do Flash foi pro saco. O que ele estava planejando pro Flash parou meio que no meio. E o Aquaman começou... Você fala qual? Você fala do Flashpoint mesmo? Não, falo do Flash... o Flash Rebirth. Renascimento do Flash. A volta do... Que a volta... Quer dizer, que não foi a volta. Quem fez a volta foi o Grant Morrison durante a crise final. Agora, mas o lance é que ele fez o Flash voltar para as histórias, aqui. Entendeu? Mas uma opinião solta, cara. Pra mim, o cara tava muito bem morto, velho. De verdade. Foi uma história, assim, magnífica. Foi uma morte, cara, perfeita para um super-herói para ser lembrado para sempre. Era sempre lembrado, era sempre mencionado. O Wally West estava sempre com aquilo na cabeça, sempre usavam aquilo para... Cara, foi desnecessário para mim, assim, pois é, por nada, mas, assim, né? Eu vou te ser sincero. Por nada, o Wally West dava conta. Como personagem, ele dava conta de tudo, né, cara? Flash pra mim é Wally West, pô, até hoje, entendeu? Eu penso em Flash... O Flash é o Wally West. Sabe por que o Flash é o Wally West? Porque na época quando teve a crise... Aconteceu exatamente o que acontece agora. Nem tá falando assim, esse reboot tá uma merda, porque, na verdade, na época, da crise foi mais organizado. Não foi organizado. O maior exemplo é o seguinte. Não foi mesmo. Não. Na crise, o Super-Homem rebutou. O Batman não foi rebutado. Ele foi reticonado, digamos assim. Entendeu? A Mulher Maravilha foi rebutada. Só que o Flash não foi rebutado. Ou seja, o Flash continuou com toda aquela carga de histórias do Barry Allen e que morreu na crise e o Wally West assumiu. Só que, na verdade, o que aconteceu? O Flash foi rebutado com o Wally West. Então ele ficou muito melhor. É como você pegar o Super-Homem pré-crise e comparar com o Super-Homem pós-crise, que, na verdade, é o Shazam, digamos assim. Olha só. Aí você vai dizer, o Shazam é muito melhor, entendeu? Assim, olha só. O Flash, ele foi rebutado na crise, mais ou menos. Eles deram um motivo para o Flash morrer e eles trouxeram um Flash que já existia, que na verdade era o pupilo dele, e colocaram ele numa história. Eu lembro de ler Os Novos Titãs, ele nessa crise de, cara, eu sou o Flash agora, entendeu? Eles trabalharam nisso bacana, entendeu? Como é que a coisa mudou? Não, eu não digo isso. Não foi assim, acabou o Flash e é outro, vambora, entendeu? Não, o que eu quis dizer é o seguinte, antes da crise... Tava rolando aquela coisa, tipo assim, os heróis eram mó patequada, né? Tipo, o Super-Homem tinha a visão super hipnótica, que fazia você não reconhecer ele de Clark Kent, entendeu? Tipo, tava uma bandalha, valia tudo. Quando rolou a crise... Tinha um super beijo, maluco. Tinha um super beijo. Exatamente, exatamente. Quando rolou a crise, o nego parou e falou assim, não, peraí. Eu queria ganhar um beijo. Vamos... Que horror. Vai, Alan Scott. Você sabe que vai ter um crossover entre a Marvel e a DC agora, né? Putz, cara. Agora é o Lanterna Verde que vai gritar, tá na hora do pau. Mas enfim.
As opiniões expressadas neste podcast não refletem necessariamente as opiniões da Terceira Terra e de seus funcionários. Não, eu tô brincando. O que eu ia falar é o seguinte: o que acontece? Na crise, eles pararam e falaram assim: peraí, vamos repensar esses personagens. A Neil começou a olhar e falou assim: não, o Super-Homem tá muito poderoso. O John Byrne, na época, né? O Super-Homem tá muito poderoso, peraí, vamos tirar um pouquinho desse poder. Vamos parar com esse negócio de 35 cores de Kryptonita, só tem a Kryptonita verde. Viajar no tempo dando soco. O Lex Luthor agora vai ser um homem de negócio, não vai ser um cientista louco. Eles repensaram o Super-Homem, repensaram o Batman. Ah, o Batman quem é? É um cara de roupa preta, sai à noite. Então ele tem que ser meio maluco, então ele é meio psicótico. Repensaram. Eu não concordo com o Batman, não, porque esse Batman meio doido já era o Batman do... O cara que escreveu o Batman nos anos 70. Porque o Batman nos anos 50 e 60, ele era uma história de ficção científica que ele enfrentava alienígenas. Esse Batman sombrio é dos anos 70. Eles só, refizeram, rebutaram pra deixar isso oficial. Mas ele depois dos anos 80 ele virou o Dirty Harry, né? Ele antes era, um herói da noite e depois ele virou o Dirty Harry. Porque antes da crise ele ainda tinha aquelas histórias do virava pro Robin e falava, vamos, amigão, sacou? O Homem-Sereio e o Mexilhãozinho, sacou? Mas o que acontece? Eles repensaram os personagens. E o Flash, ao invés de eles repensarem o Barry Allen, eles repensaram o Wally West. Ou seja, eles pegaram o Wally West e falaram assim, vamos escrever a história do Flash, a partir do início. Quem é o Flash agora? O Flash é o Wally West. Então tá. O Flash é um cara que corre rápido. Ele deve consumir muita caloria. Aí o Wally West começou com aquele lance de comer muito. Aí, mas como é que ele acelera? Por que ele acelera? Não, ele tem uma aura em volta dele que protege ele, porque se ele atravessasse uma mosca a, 800 km por hora, a mosca furava ele igual uma bala. Não, então peraí, ele tem uma aura em volta dele. Aí o Mark Waid veio, transformou essa aura na Speed Force, na força de aceleração. Ou seja, ele foi repensado, ele foi rebutado, só que em vez de rebutado como Barry Allen, ele foi rebutado como o Wally West. Sacou? Por isso que eu acho que muita gente hoje olha o Wally West, o Wally West é melhor que o Barry Allen. Não, ele só é o Flash rebutado. Entendeu? O Flash depois pós-crise. Que podia muito bem ter sido Barry Allen. E o que o Jeff Jones estava tentando fazer era pegar essa ideia de que, todo mundo foi rebutado, o Lanterna foi rebutado, e fazer isso arrumar isso, botar o Barry Allen de volta em primeiro lugar. Até porque eu acho uma coisa. Vocês concordam que o Wally West é o parceiro mirim do Flash? E na verdade ele começou como Kid Flash nos Jovens Titãs. Ele deveria ter pelo menos uns 10 ou 15 anos a menos que o Flash, você concorda? Uhum. Uns 10 anos a menos que o Flash, não é? E o cara tá na liga, e aí nego esquece que ele é mais novo, acha que só o fato de ele ser piadista já é o suficiente, e coloca ele do lado do Batman, que de repente tem 10, 12 anos mais do que ele. Vocês já conviveram com gente que é 10 anos mais nova que você? Mas essas coisas rolaram. Quem que era o roteirista? O Gibi no Brasil chamou os melhores do mundo. Quem foi o roteirista daquela época? Qual delas? Melhores do mundo é uma coisa que já existe há 300 bilhões de anos. Não, teve um Gibi no Brasil que foi quando na época os gibis estavam super dark, os heróis estavam matando e usando um monte de metal, aí a DC resolveu refazer a Liga da Justiça com os 7 heróis icônicos. Sei. Foi o Grant Morrison. Foi o Grant Morrison. Ele fazia isso. Os 2 moleques da Liga eram o Kyle Rayner e o Flash. E o tempo todo tinha cenas em que eles olhavam um pro outro e falavam, você tem noção de que a gente tá sentado na mesa com o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, sabe? Isso... o Lanterna Verde falou que era como tocar com os Beatles, né? Não, mas, cara, eu acho que isso... é o Grant Morrison, né, cara? A gente não tá falando de um escritor qualquer, né? É o Grant Morrison. Sabe? Agora, de qualquer forma, eu acho que tudo isso passa um pouco pelo crivo de realidade seletiva, né? Também não adianta você ficar trabalhando, o Flash é mais novo que o Batman o tempo todo. Enche o saco também, entendeu? Mas aí tem calma. Isso eu concordo que é pequeno, mas tem uns problemas meio grandes, né? Como é que o Batman pós-reboot tem 4 Robins? Isso porque eu acho que eles apagaram a Stephanie Brown, que foi aquela salteadora, que foi Robin rapidinho. Que era bacana, que morreu, né? Era a melhor opção pra mim, mas tudo bem. Se bem que o Damian me conquistou. Mas enfim, eles tinham o Dick Grayson, o Jason Todd, o Tim Drake e agora o Damian, sem contar a Stephanie Brown. O Damian tem 10 anos, filho que ele teve com a Talia lá com Hans Al Ghul, naquela série meio que é off-cronologia, né? O filho do demônio.
E em 5 anos só que ele começou a carreira dele. Entendeu? Como é que pode isso? O nego falou, porra, é um Robin por ano, é uma temporada do Big Brother, né? Você é o novo Robin, R$1 milhão e entra na Batcaverna. Mas quando você pega um gibi, que é uma coisa que é continuada, saindo todo mês, por anos e anos a fio, você tem meio que ignorar idades. Você lembra na época da saga do Clone, do Homem-Aranha, estabeleceram que a história que eles estavam usando, que era dos anos 60, tinha acontecido 5 anos atrás, né? Mas é o padrão Marvel de temporalidade, digamos assim, entendeu? Tipo, o Ciclope era adolescente, ele cresceu 5 anos, desde o início dos X-Men, entendeu? E os X-Men existem desde 63, sacou? Tipo, já passou por um monte de coisa. Os X-Men já passaram pela... O Ciclope hoje teria o quê? Uns 20 e poucos anos? 30 anos de idade hoje, no gibi dos X-Men? Por aí, né? Não, por aí, assim, uns 30. Dá a ideia de que ele tem uns 30, né? Porque o jeito dele de liderança, de ser maduro, de ser tal coisa, né? De 20 e pouco, 30 anos, eu acho. Pois é, e ele já era o body pump Schwarzenegger na época que a Rússia caiu, cara. Entendeu? Que a União Soviética caiu. E ele já era o body pump, só que se ele fosse o body pump com 17 anos de idade. Né, você tem sempre que considerar os gibis como o que está acontecendo agora, né? Não, eu acho que isso é uma frescura. Eu não ligo pra isso. Eu só tô comentando o seguinte: se você vai levar a sério, leva a sério. Ou então faz que nem a Marvel. A Marvel manda pro espaço. Entendeu? Tipo, sim, o Capitão América foi. O Capitão América foi descongelado depois da Segunda Guerra. Mas quando que ele foi? Agora já são 70 anos. Há pouco tempo atrás eram 40 anos. Quando ele apareceu nos Vídeos Vingadores, ele estava congelado há menos de 20 anos. Pois é, exatamente, entendeu? Eles vão recontando a história e vai tocando o trem, sacou? O Magneto, por exemplo, ele é sobrevivente da Segunda Guerra. Daqui a pouco o Magneto vai ficar caquético, cara. O professor Xavier, ele perdeu o uso das pernas na Guerra da Coreia, depois na Guerra do Vietnã. Eles ficam constantemente recontando essa história, fingindo... O Xavier, de tempos em tempos, ele volta a andar. Eu acho que, quando eu parei de ler, ele estava aleijado por causa de um negócio que a ninhada fez, entendeu? Eles não têm... A DC, ela é preocupada em contar a história e ficar tudo consistente. A Marvel, como você falou, ela joga pra cima e não tá nem aí, né? Ele joga pra cima e sai assoviando aquele... Sabe, olhando pro alto, assim. Porque, por exemplo, quer ver outro? O Tony Stark. O Tony Stark foi ferido na Guerra da Coreia. Entendeu? No filme, ele foi rebutado pro Oriente Médio lá, entendeu? Mas mas ele tinha sido ferido na Guerra da Coreia. E nego nunca voltou pra recontar, que eu me lembre, pelo menos, que eu tenha lido, né? Como eu falo, eu também não sou desses de ficar com um detalhezinho. Sacou? Mas, tipo assim, então, eles têm isso. O Quarteto Fantástico, eles foram pro espaço naquela época da corrida espacial, entendeu? Hoje em dia, a corrida deve só se fosse privada, né? Corrida privada espacial, né? Tipo, eles são... mas no filme eles meio fizeram... A ideia foi essa. Falar do filme é até escroto, né? Mas no filme eles fizeram meio privada a parada, né? Privada em todos os privada, sentidos. Literalmente, o conteúdo da privada, você quer dizer. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. O título da Liga da Justiça Internacional, deixa eu corrigir uma informação, eles já tinham avisado que ia ser cancelado, como o Márcio falou. Já meio que ia ser uma coisa, né? Era uma evolução natural do título, parece, entendeu? Os três títulos que eles anunciaram que vão ser cancelados agora é o pobre do Capitão Átomo, que nunca dá sorte com título próprio, coitado, nunca dá sorte. Os personagens da Charleston Comics... Eu li ontem o Capitão Átomo. E o que eu digo, o que eu acho que aconteceu com o Capitão Átomo? Eles fizeram nuclear. O Capitão Átomo virou nuclear. Sabe aquela coisa assim, eu controlo as moléculas e os átomos e a divisão entre as partículas. E virou nuclear. Só que não tem a parte garoto, entendeu? É só um cara, sabe? Ele ainda é da Força Aérea? Ele é um voluntário da Força Aérea para um experimento, não sei o quê. Porque a história original dele, ele viajou no tempo. Ele é militarzão, né? Ele é militarzão. E ele viajou... Foi um acidente militar que jogou ele 20 anos no futuro e deu os poderes para ele. A melhor versão do Capitão Átomo, para mim, é a do desenho. É aquele cara que é milicão. Entendeu? O cara que o cara vira e fala assim, fulano, o exército quer que você dê porrada no super-homem. Ele nem questiona, parte pro pau, entendeu? Agora, eu tô falando dessa origem do Capitão Átomo na DC. Eu não sei como é que ela é na Charlton Comics. Muita gente não sabe, quer dizer, acho que o público que tá ouvindo a gente sabe, né? Que a DC, nos anos 80, eu acho, né, comprou a divisão dos Action Heroes da Charlton. E aí ela comprou a divisão de todo mundo. Ela comprou a divisão da Fawcett, que ela comprou a família Shazam. Ela comprou a família Shazam porque ao invés de processar por plágio, copiando o Super-Homem, eles compraram. Era mais fácil comprar, né?
Até porque tinha uma outra coisa. O Shazam, na época, fazia mais sucesso que o Super-Homem. Então eles falaram, então, em vez de ir lá bater nele, vamos comprar. Vamos comprar o cara. Tipo assim, parece que eles deram fizeram um monte de maracutaia lá, uma sacaneada lá, pra, tipo, quebrar o Shazam. Quando quebrou, eles compraram e usaram o personagem. E foi isso que eles processaram, né? O Shazam, foi isso que levou o plágio, blá, blá, blá. Foi isso que levou à crise, porque o que acontecia? Cada vez que eles compravam um mundo, era uma terra diferente. Então, por exemplo, eu lembro que o pessoal da Fawcett, né, a família Marvel, era na Terra S de Shazam, entendeu? Mas era a Terra S, sacou? Então, tipo, aí a Terra paralela, né, que era a Terra 2, era a Terra que tinha a Sociedade da Justiça, entendeu? Cada universo, cada vez que eles botavam um grupo assim, era um mundo diferente. Então o pessoal da Charlton era um mundo separado. E aí depois eles juntaram e colocaram essa galera na Liga da Justiça, né? O Besouro Azul. Ou quer dizer, na verdade o Kate Giffen pegou quem sobrou, né? Pós-crise. Quem tá sobrando aí? Tem esse povo aqui, tem o Besouro Azul, tem como é que chama? O Pacificador, como é que ele chama? Dourado. Agora, na verdade, eu preferia que o Alan Moore tivesse ficado com eles e tivesse feito o Watchmen com eles, mas tudo bem. Pô, ia ser bacana, né? Mas ele meio que se inspirou, né, cara? Não, se inspirou não. A proposta dele eram os personagens da Charlton. O Rorschach era o Questão. Quando a DC... Os Ozymandias era o... Como é que chamava? O Thunderbolt? Era o Thunderbolt, como é que chama? O Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan era o Dr. Manhattan. Isso, a Silk Spectre era a Phantom Girl, não era isso? Questão era o Rorschach. O Coruja era o Besouro Azul. O Besouro Azul e o Pacificador era o Comediante. Tem mais alguém? Não sei, acho que acabou. Agora esqueci. Mas enfim, né? Isso aqui não é aqueles podcasts chatos em que você fica discutindo cada detalhezinho. Aqui é um podcast chato onde você fica discutindo detalhezões. Então isso é verdade mesmo. A hora que a DC viu o que tava fazendo, eu falei, não podemos estragar esses personagens. Não, tá pegando pesado demais. Não, pelo amor de Deus, não. Mas outros dois títulos que estão sendo cancelados eu não conhecia, cara. Resurrection Man e Voodoo. Eu não conhecia esses personagens. Voodoo é chamado Fab Comics. Entendeu? É revista só de mulher boa pra galera levar pro banheiro para fazer Fab Comics, mano. A Voodoo era isso. E o Resurrection Man tinha uma premissa muito legal, mas acho que ele era um título com mais cara de Vertigo. Entendeu? Então, a Vertigo não é conhecida por vender muito. É conhecida por ter críticas muito boas, mas não era considerada ser revista de banca toda hora, tipo John Constantine, entendeu? Então, a premissa do Resurrection Man era muito legal, mas não acho que sustentava figurar entre os 52, entendeu? Mas para manter os 52, eles estão acrescentando no lugar aquele Sword of Sorcery que eu falei, né? Phantom Strange e o Team 7, para ficar 52. Vamos ver quanto tempo a DC dá conta de manter os 52, né? Vamos fazer uma pergunta rapidinho? Você acha, eles estão cancelando o gibi da Liga Internacional, cancelando o gibi do Resurrection Man. Me responde uma coisa, quanto tempo você acha que dura um gibi do Phantom Stranger? Por favor, né, velho? Sério, ele não é nem o Espectro. Se você dissesse assim, gibi do Espectro. O Espectro é mais conhecido, ele é o Phantom Stranger, cara. É tipo o Shazam, é o Shazam do Espectro, entendeu? Então, ele fazia parte, antes desse atual reboot, ele fazia parte do universo mágico da DC, né? Sim, que até a Liga da Justiça Dark, eu não sei se ele fazia parte da Liga da Justiça Dark, mas tem uma coisa ali que tem uma galera mágica ali que fazia a Liga da Justiça Dark. Mas o cara aparecia nas histórias do John Constantine, assim, nunca foi muito da cronologia, né? Pra mim, o Phantom Strange ele tinha que ser igual o Vigia, sabe? E ele apareceu, vai dar merda em algum lugar. Pra mim tinha que ser só assim, sacou? Ele aparece, faz um... Eles não... A gente joga RPG, eu sei que isso não é um podcast RPG, mas a gente joga RPG, a gente sabe muito bem a diferença do que rende um personagem do jogador e um NPC. O Phantom Stranger é um NPC, cara. Sacou? Ele não é pra ser um personagem principal. Você não vai se identificar com o Phantom Stranger, a não ser que você tenha um roteirista muito bom, lógico, mas... não é um personagem principal, ele é um excelente NPC, sabe? Eu não acho que ele merecia um título e eu acho que não vai durar esse um título, a não ser que eles façam um milagre, entendeu? Nunca se sabe, a linha é mística, né? Vai que
Eles conseguem um milagre. Vamos passar de DC para Marvel agora. Tá rolando o X-Men, Avengers vs X-Men, que praticamente foi responsável por parar as quedas de vendas de gibis. Os gibis vem caindo paulatinamente, né, as quedas nos Estados Unidos. Esse mês passado, né, maio, de repente subiu. E as pessoas foram avaliar. Tem um lance dos gibis da DC, mas principalmente por causa de Avengers vs X-Men, que no número 3 subiu 11% de venda em relação à anterior. Isso nunca acontece. Geralmente a número 1 vende pra cacete e aí vai caindo. Chega na 4, metade das pessoas leram. A Avengers vs X-Men tá subindo de vendagem, cara. O que tá acontecendo? Como é que é a história desse arco? Vocês leram? O que vocês estão achando? Cara, tinha que subir, né? Começa aqui. Tinha que subir, maluco. Pô, você coloca os Avengers contra os X-Men, cara, você vai mexer com o íntimo de todo mundo, né, que isso já aconteceu antes. Nos anos 90 já teve um crossover assim, mas foi menos divulgado. Não era antes da Marvel. Bom, a Marvel sempre fez eventos especiais, né? Há pouco tempo atrás você teve Dinastia M, que não era exatamente isso, mas era um pouco, né? Era a realidade alternativa, mas que rolava ali uns confrontos meio Avengers, X-Men, entendeu? Mas assim, o ADC não tem paradoxos no mundo deles, que foram criados pelos reboots? O nosso mundo também, cara. A gente está sendo escrito por um roteirista de quadrinhos, entendeu? O que acontece? Quando as pessoas fazem pesquisa, a coisa que os leitores mais reclamam são mega sagas. Entendeu? Detestamos mega sagas, porque mega sagas você tem que comprar 45 gibis. Eu acho engraçado é que eu nunca comprei 45 gibis. Eu compro só os principais e todo mundo reclama das mega sagas. Não precisa comprar tudo, mas todo mundo reclama que porque a mega saga é chata, tem que acompanhar um monte de título. Aí beleza, aí eles param com as mega sagas. Assim que nego lança uma mega saga, as vendas, vão lá em cima, entendeu? Sabe? Tipo, é um paradoxo isso. Agora, por outro lado, isso tem uma explicação mercadológica. O Vitão até sabe disso. As vendas lá são medidas muitas vezes, ou pelo menos divulgadas, pelas vendas... a venda lá não é em banca. A venda lá, todo mundo já sabe, quem está ouvindo esse podcast provavelmente sabe, é feita em comic shops, né? Não é feito em banca. E o cara da comic shops, ele encomenda o gibi com antecedência. Já tá pago, na verdade, né? O cara manda, sei lá, 6 meses antes, ele recebe um catálogo da Diamond, que parece uma lista telefônica. Aí olha lá e fala assim, Avengers vs X-Men. Porra, isso vai vender pra caramba. Aí ele pede logo um montão. Porque aí a Marvel sabe quantos gibis eles têm que imprimir. Eles têm uma previsão disso, em vez de ter perda na impressão. O cara foram pedidas, sei lá, 200 mil unidades desse gibi, primeira impressão. Aí eles fazem essa coisa e mandam. A pergunta toda é, isso vendeu mesmo ou isso foi pedido das comic shops? Entendeu? Essa é a dúvida, onde paira o questionamento. Para essas vendas estarem saindo agora, isso não tem ainda, provavelmente, número de retorno. Eu não sei, posso estar falando besteira. Mas provavelmente deve ser só os números de pedido. Sacou? Mas vamos ver. É só o tempo dirá. Não, mas eles pegam... pode ser. Porque logo do mês passado, né? Eles esperam fechar o mês e sair o valor. Mas não olha só. Não tem como ter dado o retorno já, entendeu? Tipo, não vendeu e eu tô devolvendo, sacou? Tipo, sei lá. Mas olha só, o Wolverine é um X-Men ou é um Vingador? O Wolverine... Não, tem uma frase do Bendis, inclusive a gente falou do Bendis outro dia, e um dos títulos que eu mais gostava dele, ele estava escrevendo agora Os Novos Vingadores, com arte do Stuart Immonen, que é, um dos... pra mim é um dos, se não o melhor artista da Marvel na atualidade. E aí tem uma cena lá que ele fala, que aparece o Wolverine, eles estão numa reunião assim, ele olha pro Wolverine e fala assim, você não é um X-Men? Você também é um Vingador? E você ainda tem suas aventuras solo, como é que você consegue dar conta? Aí ele falou, o meu poder mutante é multitasking, entendeu? Essa frase do Bendis é muito boa, essa coisa assim, não conte pra ninguém, mas o meu poder mutante é multitasking, entendeu? E é isso. O Wolverine daqui a pouco ele vai ser um defensor, um invasor, ele vai fazer parte da IMA, da Hydra e sabe, sei lá... do Sexteto Sinistro, sacou? Daí. Bom, então, vocês acham que esse aumento de venda, então, pode ser mascarado, assim, pode não ser tudo isso? E eu acho porque o cálculo é baseado em cima do que o Márcio falou, né? Então, assim, não é realmente quantas pessoas compraram efetivamente o título, né? Mas
o quanto os lojistas acreditaram que isso ia vender. Basicamente é isso. Tem uma coisa, tem um porém aí também, que é outro dos grandes segredos desse paradoxo. Essa é uma teoria minha, não é um fato, então é só uma opinião. Sinceramente, fã de quadrinhos gosta de reclamar. Eu tô falando porque eu gosto, vocês gostam, nossos ouvintes gostam, nós gostamos de reclamar. Entendeu? É tipo carioca. Eu tava vendo uns amigos meus cariocas postando no Facebook. A gente reclama porque a gente ama, é isso? Não, é tipo assim, eles estavam reclamando assim, pô, essa Rio mais 20, né, que tá rolando, é o Rio mais trânsito, Rio mais confusão, Rio mais desorganização. Ou seja, se tem, nego reclama. Se não tem, nego reclama, entendeu? Sabe? Reclama por tudo. O que acontece? Neguinho reclama de Mega Saga, mas neguinho compra. Eu acho isso também, sabe? Todo mundo fala, eu detesto Mega Saga, mas todo mundo leu Civil War, todo mundo leu Invasão Secreta, todo mundo leu Siege, todo mundo leu agora o Fear Itself, todo mundo leu essas revistas. Aí reclama, diz que é ruim, diz que a história é boba, diz que não tinha necessidade, diz que era grande demais, mas na próxima Mega Saga, todo mundo compra. E é isso que o Vitor falou, cara. Desculpe, mas são os X-Men batendo nos Vingadores. Quem é que não vai querer saber quem ganhou? Pô, vai ter é o Wolverine contra o Capitão América, maluco. Pelo vai amor ter de o Coelhinha de Adamantium lá, dizendo, o Wolverine ganha de qualquer um, cara. Entendeu, sabe? Vai ter lá o fã do Adamantium, entendeu? Dizendo que não é possível que o Wolverine tenha perdido pra, sei lá, Se bem que o Wolverine eu não sei com quem ficou, né? No reboot, na disputa. Não, mas essa é a proposta. É uma dos sub-arcos do AVX é isso. Tipo... É quem vai ficar com Logan? É tipo uma comédia. Podia ser esse o nome do arco, né? A próxima Mega Saga. Quem ficará com Logan? There's something about Logan. Agora, a Marvel também lançou um gibi. Quer dizer, lançou. Vai fazer, né? Anunciaram que vai fazer um gibi do Cirque du Soleil. Não sei como é que fala isso. É francês, né? Chamado K, que é uma dessas... O Cirque du Soleil, eles têm uns 3 ou 4 espetáculos ao mesmo tempo, assim, né? Então eles pegaram esse K, porque acredite se quiser, tem historinha, é tipo uma ópera no circo, assim, os espetáculos do Cirque du Soleil. Assim, eu nunca assisti o Cirque du Soleil, mas eu sei que eles têm essas coisas meio, tipo, temáticas, assim. Temporadas temáticas, né? Tipo, não é só um espetáculo, eles criam uma historinha em volta ali, né? Tipo um teatrinho mesmo. E aí eles pegaram esse show K, que tá acontecendo em Las Vegas, porque assim, eles têm um show que tá em Nova York, um show que viaja pelo mundo, e cada um é um tema. Eles pegaram esse K, que é a história de um herói... É o Cirque du Soleil da Costa Oeste, né? Tipo... E é a historinha de dois gêmeos separados pela guerra. É uma coisa meio oriental, exótica, assim, né? Então eles resolveram transformar num gibi. Eu acho que a história é muito boa, a ideia, né, de pegar isso e fazer um gibi, eu acho que é muito boa. Mas, sei lá, acho que... Será que eles vão, tipo, dar a edição 0 de graça quando você entrar pra ver o show do K? Uma coisa assim. Olha, eu vou te falar uma coisa. E outra coisa importante, vai sair a edição 0 é com a DC, cara. E outra coisa, vai sair edição digital disso, tá? A Marvel ainda não foi, tá? Não tá 100% nas coisas digitais, mas esse K vai ter versão digital. Eu leio hoje quadrinho exclusivamente no tablet. Eu leio quando me dá muita secura de ler lançamento americano, eu compro no tablet, ou eu compro aqui no Brasil, gibi, eu peço pelo correio, não vou fazer jabá, mas muito bom serviço, entendeu? Não, cara, porque, é mais barato. Eu tenho a biblioteca de quadrinhos toda na palma da minha mão. Se eu quiser lembrar de consultar o Homem-Aranha tal, porque fizeram um comentário, tá ali. Cara, é absurdamente mais prático, mais barato. A diferença entre nós dois é que você é um homem pra frente e eu sou um velho chechelento, eu gosto de papel. Cara, eu também, assim, a grande barreira pra mim foi falar, cara, eu não vou ter a revistinha na mão, né? Sentir aquele cheiro e tal. Mas o tablet, ele me deu a sensibilidade de estar lendo aquele quadrinho na mão, entendeu? Como uma revista. Não tem cara, e tem uma ferramenta... eu posso falar o nome, Márcio? Marcelo? Por quê? É do Comixology.
O Comixology é o melhor deles ali. Cara... Não, mas eu não entendi. Por que você não poderia falar o nome? Não sei, ué. É porque... falar marca, fazer jabá. Não, isso não tem disso não, gente. Pode falar. Um app pra então já que pode falar marca, comprem Dejators número 15, comprem 4 edições cada pessoa, distribuam para suas avós e amigos e mandem e-mail para Dynamite dizendo que a melhor coisa que já aconteceu foi aquele desenhista da Dejators. Beleza. Vou mandar agora mesmo, vou abrir aqui. Já que pode fazer jabá, então bom, então tá. Então, cara, o Comixology, ele é um app, né? Basicamente é um app. Você compra o quadrinho direto nele, tem lá o quadrinho Clouded, né? Ele fica lá no servidor dele, ou você pode baixar também. E, cara, ele é uma ferramenta de ler quadrinho que ele conseguiu algo que eu não tinha vislumbrado ainda, que é fazer o quadrinho quadro a quadro. Ele tem um sistema de passar os quadrinhos de forma narrativa, cara, que é muito bacana. Ele não mostra o quadrinho todo para você, se você quer dizer. Você pode ver tela cheia, você pode ver com zoom, mas você pode mandar fazer sistema de quadro a quadro narrativo. Então, o cara que escreveu, que na verdade não é o autor, na verdade, mas o cara que passar para o Comixology, ele pode ir mostrando os quadrinhos da forma que quiser. Então você, por exemplo, lê um texto, apareceu o balão do cara. Aí quando você clica o próximo, continua no mesmo quadrinho, mas dá um zoom out e aparece o que o cara está fazendo. Aí você aperta o próximo. Ele tem uns efeitos de panorâmica, como se fosse câmera, aí ele vai mexendo. Cara, é bem legal, sim. É muito bacana. Na verdade, isso não é exclusivo do Comixology, né? Não é exclusivo do Comixology. Os apps da Marvel e da DC também tem isso, né? Os apps exclusivos separados deles. Agora a Marvel tem um app só dela. Mas a Marvel usava o Comixology também. Eu sei. Agora eles criaram um que é igual. O Comixology só que é Marvel, entendeu? Por que dar dinheiro para os outros se nós podemos ganhar ele todo? Né? A brecha right, pronto. Pois eu acho assim, esse lance de lançar gibi digital ou lançar gibi, por exemplo, de um tema, tipo Cirque du Soleil, ou então fazer um gibi sei lá, de um filme que saiu, sei lá, ou de uma série Lost, Fringe, essas coisas assim. Eu acho que tem... o grande lance o que é? Se tiver um escritor bom e um desenhista bom, o título vai dar certo, cara. Sabe? Ele pode até não dar certo no início, não bombar as vendas no início, mas ele vai seguir adiante. Quer exemplos inúmeros disso? Vários do Robert Kirkman. O Invincible, o Walking Dead, entendeu? Nada disso era mega anunciado antes de virar gibi. Eram gibis que começaram praticamente independentes. E hoje em dia estão chegando aos seus números 100. O que acontece? Se for bem escrito e bem desenhado, vai ser legal. Se a proposta é boa e for bem escrito e for bem desenhado, vai ser legal. Se não for só um caça-níqueis, o desenho eu já tenho uma recomendação boa. Quando você está falando em bem desenhado, você está tirando... Não, mas... É o Walking Dead dessa história aí, né? Que, pelo amor de Deus. Tem gente que gosta, não é o meu estilo de desenho. Tem gente que curte. No caso do Cirque du Soleil, tem uma coisa muito legal. É um brasileiro desenhando, o Wellington Alves. Aí pronto, aí tu vai babar o ovo do cara. Babar, até porque o cara é meu brother de agência. Eu sou, já que pode fazer jabá, eu sou agenciado pela Impacto Quadrinhos, ele é meu brother de agência. Eu não conheço ele pessoalmente, não, tá de sacanagem. Mas, cara, isso aqui é corporativismo. Desenhistas brasileiros ajudam desenhistas brasileiros. Ele é um cara que já trabalhou com o Nova, já trabalhou na Marvel. Sabe o Nova, que era dos Novos Guerreiros, lembra? Uhum. O Nova, que já existe há 300 milhões de anos aí. Ele trabalhou com um cara, assim, o Nova saía de noite pra policiar as ruas. Ele fazia parte do Nova Corps. Mas... Não, ele desenhou o Nova, desenhou vários títulos para DC, para Marvel, para Avatar. Ele é um desenhista bastante experiente aí. Então o desenho já é de um brasileiro e é um desenho legal. Ele desenha bem. Vamos ver o roteiro, né? Vamos ver se não é só um caça-níqueis. Mas isso é bastante comum, viu? Falando em roteiro caça-níqueis, o Dentes de Sabre vai dar um jeito de regenerar a cabeça e vai voltar no gibi do Wolverine. Já que estamos falando de ressurreições, né? Eu tava mute aqui, mas eu vou falar o que eu falei. É isso aí. Não sabemos como, eles não revelaram, vai ter que ler o gibi do Wolverine. Acho que edição 310,
que sai... gente, porra, o Deadpool cortou a própria cabeça e colou de volta no lugar pra ver se funcionava o... Mas Deadpool, cara, ele faz isso, pô. A gente espera que tenha essas babaquices. Colou no lugar lá pra ver se funcionava o fator de cura, pô. Tu acha que o do Dente de Sabre não vai funcionar? Eu te garanto que algum vilão vai pegar, clonar o corpo do Dente de Sabre, preservou a cabeça dele, vai colar a cabeça no corpo, esperar enfiar um soro extra lá, de, sei lá, um catalisador que vai reatachar a cabeça no negócio. Enfim, sei lá. Cara... mas você sabe quem tá... bom, faz todo sentido quando eu te contar quem que é o roteirista, o Jeff Loeb. Não, então vai ter... Não, então, na verdade, o Dente de Sabre é o filho do Wolverine, é o filho do Daken, que é o filho do Wolverine. Então, o Daken teve um filho que clonaram ele e aí passado. E aí misturaram o DNA dele com o Dente de Sabre. Então, deixa eu piorar as coisas mais ainda. O roteiro vai envolver o Manto e a Adaga, cara. Puta que pariu. Não, pelo menos o manto de Manto e a Adaga. O Marcelo, ele vai levar o Dente de Sabre para aquele plano negro que ele tem. Sabe o que tá parecendo isso? Você já viu aquele seriado do Fernando Caruso? Que ele ficava falando assim, olha, eu vou contar uma história e vocês vão jogando palavras no meio e eu vou incluindo na história, sabe? O cara estava andando na rua e nego, banana, aí ele escorregou numa casca de banana e aí, de repente, rádio. Ele ouviu no rádio que tem um monte de casca de banana espalhada. Isso tá parecendo assim, cara. Tipo, tem o Manto e a Adaga, agora também tem aquele Henry Peter Gyrick, que era agente dos Vingadores lá, né? Sacou? Vai incluir também aí o Tubarão Tigre, né? E o Barão Morto. Agora, saindo pela tangente, vamos subir, né? Sair da... Não, só uma coisa pra encerrar. Vocês tinham dúvida que o Dente de Sabre ia voltar? Olha, esperança última que morre, né, cara? Só tem um cara que nunca voltou da morte. Jean Grey ficou morta aqui uns 10 anos. Não deu 10 anos. Morta há um tempão, né? Ela tá morta há um tempão, inclusive. Então, eu passei a ter esperança nisso quando entrava e saía a saga dos X-Men, a Jean Grey continuava morta, sabe? Mas essa de trazer de volta desde... Por que mata, né, cara? Só duas pessoas voltado da morte. Entendeu? Só duas pessoas nunca tinham voltado da morte. Uma delas voltou, era o Bucky. Voltou muito bem, diga-se de passagem, mas voltou. E o outro era o Flash. Não. E o outro que... Na Marvel, você tá falando. E o nunca... Não, sempre. E o que nunca voltou era o Tio Ben, né, cara? O Tio Ben nunca voltou da morte. A Tia May já voltou da morte várias vezes, mas o Tio Ben nunca. Porque se o Tio Ben volta da morte, o Homem-Aranha não tem mais motivo pra ser... você voltou, então acho que eu vou aposentar o uniforme. Mas... Não duvide da capacidade dos roteiristas de inventar que o Tio Ben voltou da morte como o novo Duende Verde. Puta, né, cara? Cara, por falar nisso, deixa eu comentar uma coisa que, cara, ontem eu ri, cara, mas de quase me cagar de rir, desculpa aí a expressão. Véi, você lembra uma charge que fizeram do Batman lutando com o Homem de Ferro, um jogando o dinheiro no outro? Eu vi essa. Cara, ontem fizeram uma charge... Homem de Ferro, um jogando dinheiro no outro. Aí ontem fizeram uma charge, pegaram a mesma charge e colocaram o Homem-Aranha catando dinheiro no chão. É muito bom, cara. Muito bom, bicho. Mas falando em Homem-Aranha, saiu o primeiro número de um arco bastante esperado, uma série especial, que é Spider-Man, né? De Homens-Aranhas. Ele e o... Como é que é o nome do cara? Não sei o que, Morales. Miles Morales. Eu tava pensando em Mark Morales. Mark Morales é o... Acho que é um editor. Eles estavam pensando assim, como é que a gente faz pro Homem-Aranha... Porque assim, esse universo Ultimate, ele foi muito bem sucedido. A Marvel, de tempos em tempos, ela tenta criar, geralmente depois de algum filme, ela tenta criar novos universos para atrair aquele público novo. Foi ver o filme, que leu o gibi, chega a estar aquela confusão de clone do Motoqueiro Fantasma, que na verdade era Tia May, e ele não entende porra nenhuma, e é o Motoqueiro Fantasma 3, porque o Motoqueiro Fantasma 2, na verdade, tá no inferno lutando com o Mephisto. Eles vão fazer o reboot do Lanterna Verde sem o Ryan Reynolds e... Porra, como? Entendeu? Então, mas de tempos em tempos eles tentam criar universos paralelos de gibi, universo 2099, por aí,
pra atrair esse público novo. E esse, o Marvel Ultimate, deu certo, porque tá aí tem anos, e os gibis estão vendendo pra caramba, né? E também deu certo porque eles não resetaram todos os heróis, são só alguns. Os Vingadores são os Ultimates, foram 2 arcos fechados, depois nunca mais, talvez apareça alguma coisa. Não, você não viu os outros arcos Ultimates? Que feliz você, né? Eu só sei daqueles 2, só sei daqueles 2 fechados. Os 2 primeiros do Mark Miller e do Brian Hitch, né? Fizeram mais, então? Eles deram na mão do Joe Madureira e do Jeff Loeb. Tudo a ver, sabe? Loeb e você. Tudo a ver. Porra! Sério? Ainda tinha um arco que era Jeff Loeb e o Ed McGuinness, que eles cancelaram de tão odiado que foi o arco do Jeff Loeb com o Joe Madureira. Nossa, ainda bem que eu não li isso. Nada contra o Joe Madureira e o Ed McGuinness. Não é o meu estilo de desenho, mas eles são grandes desenhistas. Eu só acho o seguinte, não estou fazendo corporativismo, eu gosto do desenho deles, não é o meu estilo, mas eu gosto do desenho deles. Não acho que a culpa é do desenho. Agora, uma história que é totalmente realista, porra, escrita por um cara que exagera e não tem medo de botar as coisas na jogada. Porra, desenhado pelo Brian Hitch, que é, porra, fotográfico, né? Referência fotográfica o tempo todo. Só faltava ser o Greg Land, né? Que é o Brian Hitch ruim, né? O Brian Hitch é excelente, o Greg Land é o Brian Hitch ruim. Ele altamente fotográfico, você passa pro Joe Madureira, que é praticamente um mangá, não faz sentido, sacou? Isso é igual você chegar agora e falar assim, agora o Batman é desenhado estilo mangá, vamos lá, entendeu? Sabe? Não, então você pega ou você pega o Homem de Ferro da fase do volume 4, que é aquele... Demônio na Garrafa. Hã? Qual você está falando? Homem de Ferro do Demônio na Garrafa, ele era alcoólatra? Não, que começou agora, agora pra mim, quando eu comecei a ler de novo, quando eu parei de ler, que era o do Extremis, que era o Homem de Ferro, que pela primeira vez o Homem de Ferro usava uma armadura que era de metal mesmo, e não de... que quem fazia as capas era o Adi Granov, acho que dentro quem desenhava era o Salvador La Roca, se eu não me engano. E aí logo depois você dá ele pro Rob Liefeld, assim, ó. Isso, exatamente, é isso aí. Perfeito. Mas eles quiseram o Homem-Aranha bem ferrado, bem cagado, que é essa a proposta do Homem-Aranha, né? Um cara fudido e mal pago. E aí eles mataram o Peter Parker e começou o Miles Morales. Que eles assim, o cara é negro, latino, adolescente, só faltou ser maneta, gay e bafone. E asiático. Asiático e judeu. Cara, mas na verdade eu não acho nem... eu nem acho que eles fizeram... Terminei. Minority Man. Minority Rights Diversity Man, entendeu? Minority, ele foi picado por uma minoria radioativa. Mas eu espero muita coisa desse arco, porque está sendo escrito pelo Brian Bendis e está sendo desenhado por uma mulher. Não que isso diga muita coisa, porque quem vai desenhar esse arco do Dente de Sabre também é uma mulher, né? Quem é que vai desenhar? Sarah Pichelli, eu não conheço. Sarah Pichelli, o Homem-Aranha, mas o do Dente de Sabre. Ai, caramba, acabei de fechar aqui. Simone Bianchi? Isso. Simone Bianchi não é mulher, é homem. Sério? Simone Bianchi é um homem. Ok, tá bom. O meu dentista chamava... O meu dentista chamava Alcione. Garoto maroto, você, hein? Senhores, eu vou ter que começar a me preparar aqui pra sair. Não, tá beleza. A gente tá gravando já há mais de 1 hora. Ainda... Tem nada não. Se o Vitor morrer, ele volta no próximo episódio. Isso aí, como sempre. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar este episódio aqui, mas eu e o Márcio vamos continuar, que agora sobrou assim, um restolho de umas opiniões aqui que eu quero ouvir do Márcio. E isso fica pro próximo episódio. A gente pode criar uma nomenclatura? Assim, pra não copiar outros podcasts, a gente podia falar assim, quando você dá uma opinião, que é uma opinião que não vale muita coisa, você pode falar assim, na minha opinião de Liefeld, entendeu? Na minha opinião de Liefeld. Na minha opinião de Liefeld, sabe? Então, beleza, Vitor, eu vou encerrar esse episódio agora, né? Esse é o retorno do Demis olha aí! Sabe o que é o nome disso? Ato falho. Tudo bem. Tá quieto. Eu quase que falei aqui também. Só pra tranquilizar a galera, não sei se o Marcelo vai deixar isso na edição, mas o esgoto está em manutenção, mas volta já, tá? Vai haver o retorno do Demis do Talk no futuro. Estará havendo, como diz o operador de telemarketing, estará havendo um retorno. Mas esse foi o retorno do por trás da máscara, preciso me acostumar, por trás da máscara.
E PTDM. vocês vão ouvir o resto dessa conversa minha com o Márcio na próxima semana. E aí, na outra semana, voltamos nós três de novo com mais notícias do mundo dos quadrinhos. Dessa vez eu vou selecionar menos notícias, porque eu já vi que dá. Esse podcast vai dar pano pra Amanda. Olha, pra mangá. Olha só quanto caldo. Acho que eu tô com fome, né? Manga, caldo. Dá. Eu já pensei em outra piada, Dá pode pano fazer? pro mangá. Eu já pensei em outra piada, posso fazer? Esse podcast, assim como o Alan Scott, dá pra muita coisa. Por isso que você acha que eu cometi um ato falo, né? É um ato fálico. Então, encerrando esse episódio repiloto, já que a Marvel vai fazer o Re-Evolution. Entendeu? Isso vamos falar do evento que vai rolar aí semana que vem, lá em Porto Alegre. Márcio, por favor, faça as honras. Pois é, no dias 23 e 24 agora de junho, vai rolar o Multiverso Comic Con. Olha, um evento gigante pela programação. Como assim, aqui. Comic Con? É tipo San Diego, assim? Tipo, tem Rio Comic Con, agora vai ter a Multiverso Comic Con também. Enfim, não é a Comic Con, mas é uma Comic Con comiquinha. Mas, assim, é muito legal o evento, assim. Eu adoro evento de quadrinhos, não só porque eu trabalho na área, mas é onde eu tenho tempo de fazer esse papo que eu tenho aqui com o Marcelo e com o Vitor. É o papo que eu bato nesses eventos. E, galera toda lá, olha, confirmados: Daniel HDR, Luke Ross, Chris Peter, Renato Guedes, o Trevisan, Lourenço Mutarelli, Vitor e Luca Fage. Cara, tem uma galera já confirmada lá. Então, Sidney Guzman, entendeu? Cara, vale muito a pena. Se você curte quadrinhos, dá um pulo lá, bate papo, pode chegar nos artistas, as pessoas são acessíveis, sabe? Vale demais. Então, galera toda, assim, eu não tenho nada a ver com o evento, não vou, infelizmente, porque eu tô longe geograficamente. Se fosse perto, eu tava lá agora. Mas ele vai acontecer no Colégio Marista, São Pedro, e tem os ingressos antecipadamente por R$13 por dia, né, entrada, e na hora R$15. De qualquer forma, www.comicconrs.com, que é Rio Grande do Sul, né? Vai estar na show notes, não se preocupem, estará na show notes. E lembre-se, com grandes poderes vem grandes possibilidades de fazer besteira no gibi que você mais gosta. Você acabou de ouvir o Por Trás da Máscara. Nossa trilha sonora é a faixa Janelas Líquidas, do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão disponíveis em www.terceiraterra.com. Comente esta edição do Por Trás da Máscara em www.tpkbrasil.net. Se comprar gibis na internet, sejam digitais ou de papel, considere fazê-lo através de um dos banners de nossos patrocinadores, a saber, Amazon, Book Depository e Noble Knight. Ganhamos comissão pelas vendas. Também temos botões de doação no site que nos ajudam a nos manter no ar. Divulgue a Terceira Terra e o Por Trás da Máscara para todos os seus amigos, colegas e parentes, sendo eles fãs de gibi ou não. Por Trás da Máscara é uma criação de Leandro Frignani, Renato Dantas e Rubens Padovese. Tanto o Por Trás da Máscara quanto a Terceira Terra existem sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional. Nos vemos na próxima edição.